Olá, pessoal. Vamos agora estudar a parte sobre o tópico das posições relativas entre a reta e a circunferência. Esse material eu disponibilizei para vocês, pois é um material que traz uma explicação mais detalhada sobre esse estudo referente à circunferência. No tópico anterior, nós observamos a relação entre o ponto e a circunferência. E aí nós observamos três casos colocados para que a gente verificasse. O primeiro caso, ele diz que a equação, a expressão entre o ponto e os valores constantes quando m menos a entre parênteses ao quadrado mais n menos b entre parênteses ao quadrado, esse valor dessa relação, dessa expressão, for maior do que o raio, então o ponto ele é exterior à circunferência. Se essa expressão ela for o valor numérico igual ao raio, o ponto P ele pertence à circunferência. No último caso, se essa expressão ela for menor do que o raio, o ponto ele é interior à circunferência. E aí a gente tem as observações colocadas aí. Agora, nesse próximo tópico, o estudo vai ser sobre as posições relativas entre a reta e a circunferência. Então, agora nós vamos fazer a relação entre uma reta juntamente com a circunferência. E aí nós temos que usar duas expressões. A primeira expressão se refere à equação geral da reta, que é ax mais by mais d igual a zero. A, b e d são constantes, certo? Referente à expressão que é dada. Já da circunferência, nós temos lá o que a gente viu no início do estudo da circunferência, a equação reduzida. Ela é x menos a, entre parênteses, ao quadrado, mais y menos b, entre parênteses, ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Observe que ele define essas duas expressões chamando a reta de S e a circunferência de lambda, certo? Para que faça essas duas relações. E aí nós vamos ter, novamente, três observações, três casos a serem estudados através dessas duas relações. Quando a reta, certo, ela é maior do que a reta, no caso, e o centro, a relação da distância entre esses dois pontos, ele for maior do que o raio, nós temos aí uma reta exterior à circunferência. E a gente consegue verificar a relação entre essas duas, que vai ser igual a um termo vazio, certo? Um valor vazio. Quando a reta ela é tangente à circunferência, isso quer dizer que a distância do centro e do raio, a distância do centro, desculpa, da circunferência e em relação à reta S, o valor entre essa distância, o valor encontrado dessas duas distâncias, ela será igual ao raio. E aí nós temos mais uma definição. Quando S contém Y, isso quer dizer que os pontos entre essa expressão x e y0, esses dois valores, eles vão ter um valor igual ao raio. O último refere-se ao caso quando essa reta ela é uma secante à circunferência. Nesse caso aí, a distância entre o centro e a reta S, o valor numérico ele é menor do que o raio. Observe que nesse caso aqui, se a gente for analisar de forma gráfica, a reta ela está se aproximando do centro do raio. Então aí você tem uma reta dentro dessa circunferência. E aí dentro dessas duas relações aí foi conseguido e aí a gente consegue observar uma definição sobre a distância. Essa distância, o termo vai ser dado igual a entre em módulo A vezes A mais B vezes B mais D. São o produto das constantes da reta com a circunferência, certo? Mais o termo referente à constante da expressão de lá da reta, ok? Isso dividido sobre a raiz quadrada
de a ao quadrado mais b ao quadrado. Observe, as constantes a maiúsculo e b maiúsculo são diretamente ligados aos termos que estão sendo acompanhados na equação da reta, certo? Juntamente com d também. Agora, o termo a e o termo b, eles já são valores constantes que estão diretamente ligados à expressão da equação reduzida da circunferência. E aí você tem um exemplo, onde ele dá aqui, qual é a posição da reta S 3x mais y menos 19 igual a zero em relação à circunferência, entre parênteses, x menos 2 elevado ao quadrado, mais, entre parênteses, y menos 3 elevado ao quadrado, igual a 10. Observe que o raio aí, ao quadrado, ele é igual a 10 o valor dele. Então, primeiramente, eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar a distância. A distância entre o centro e a reta. E aí eu vou observar nas equações os termos de cada um. Observe que os termos que estão acompanhando x e y na equação da circunferência, certo? Os termos das constantes, que são a e b, minúsculos, são 2 e 3. Já os termos que estão acompanhando a expressão da equação da reta, aqui S, é 3 e 1. Então, aqui vocês podem observar o seguinte. Quando você vai substituir na equação lá que é dada, vocês vão encontrar menos 10 em módulo. Qualquer valor negativo em módulo, ele será positivo o seu resultado, sobre a raiz quadrada de 10. Então, aqui o que ele fez? Ele vai tirar o MMC, certo? Ele multiplica por 10, por raiz de 10 em cima e embaixo. Na verdade, ele vai fazer a multiplicação dessa razão aqui por raiz de 10 em cima, por raiz de 10 embaixo. Então, aí o que vai sobrar? Quando eu tenho um produto de duas raízes, o resultado será igual ao valor que está dentro dessa raiz. Então, será 10. 10 dividido por 10, 1, sobre o que? Raiz de 10. O valor que você encontrar da distância, você vai comparar com o raio. Observe que o raio, ele é o quê? O raio ao quadrado ele é igual a 10. Então, quando você vai tirar ao quadrado, ele fica o quê? O raio igual a raiz de 10. Observe que a distância ela é igual ao raio. Se ela é igual ao raio, isso quer dizer que essa reta S ela é tangente à circunferência. Então, a gente conseguiu aqui verificar o caso 2, que é quando essa reta S ela é tangente à circunferência. Ainda podemos determinar o valor do ponto. O ponto que está em intersecção entre essa reta S e a circunferência. Como eu faço isso? Da seguinte forma, você vai montar um sistemazinho. Montou um sistema, como ele está aqui exemplificando. E aí o que acontece? Eu vou isolar o termo y para substituir no termo da equação reduzida. Então, ele isolou y, y vai ficar igual a menos 3x mais 19. Eu substituo aqui y e vou encontrar o termo x. O termo x vai me dar uma equação de segundo grau. Então, o y me deu o valor referente ao que eu substituí na segunda equação da circunferência, e eu encontrei a equação de segundo grau. Quando eu resolvo essa equação de segundo grau, o valor de x1 e x duas linhas, x' e x duas linhas será igual a 5. Então eu consigo notar que o termo x ele vale 5. Quando eu substituo aqui em y, eu tenho menos 15. Então o valor de y será igual a 4. Logo, o ponto da tangente entre as retas S e a circunferência é o ponto igual a 5 e 4. Então, eu consegui definir o termo aqui referente ao ponto, o valor que cada coordenada do ponto P possui em relação ao eixo X e ao eixo Y, certo, pessoal? Então, basicamente é isso, referente à parte das posições relativas entre a reta e as circunferências, e os casos que a gente observou. Ok? Eu decidi fazer dessa forma mais detalhada e calmo para que vocês conseguissem acompanhar. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, ok? Uma boa noite para todos.